Bom dia para quem já conectou aí o áudio. Olá, Tuca. Bom dia. Agostinho, Priscila. Bom dia, pessoal. Bom dia. Nossa, que Bom bom. dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Ana Amélia, Érica. Bom dia. Obrigada ao Instituto Adelina pela oportunidade antes que comece a aula e ao Bruno por também ter me ajudado a acessar a aula de hoje. Ai, que Imagina. bom. Que bom. Obrigada. Obrigada a você pela sua participação. Estava comentando agora com o Bruno. A gente planeja as coisas, com tempo, né, de antecedência, ficar trabalhando nisso, e aí o final, né, de ter o público participando, para nós é muito importante, então a gente super agradece assim, o interesse de vocês nas nossas atividades, para nós é muito gratificante. Muito obrigada, pessoal. Eu sou a Gabriela, do Adelino Instituto, enquanto a gente vai aí testando som, se ambientando, vou fazer uma breve apresentação para vocês. Eu sei que tem algumas pessoas que não conhecem ainda o nosso trabalho, então, deixa eu só abrir aqui. Para quem não conhece, o Adelino Instituto desenvolve projetos de pesquisa, produção e compartilhamento de conhecimento em arte contemporânea desde abril de 2017, em São Paulo. E no nosso programa destacam-se exposições, cursos, oficinas de formação livre, favorecendo o intercâmbio entre artistas, curadores, públicos, estudantes, pesquisadores, buscando a aproximação da arte e educação. Por conta da pandemia, a gente está funcionando apenas de forma online, a maior parte das nossas atividades, e tivemos uma exposição presencial há pouco tempo, já vou falar um pouquinho, que é o que deriva essa atividade. Mas quem quiser conhecer mais as nossas programações e atividades, é só acessar o adelina.org.br. Eu vou apresentar o Bruno, ele que vai conduzir o encontro, dossiê de artista, que faz parte da programação paralela da exposição Acervo Rotativo, que aconteceu presencialmente na Oswald. Então, a gente ainda está fazendo algumas atividades, aproveitando ainda essa exposição. Então, o Bruno, ele é artista, educador, designer e escritor, com graduação em design, licenciatura em arte pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, especialização em artes visuais pela Unesp. E em sua prática, ele olha para identidades, memórias e afetos das margens, misturando o que é público e o que é íntimo em contra-narrativas que borram ficção e realidade. Seu trabalho acontece, sobretudo, por meio da palavra e do desenho, como instalação, publicação e processos dialógicos. Seus principais trabalhos incluem O Professor, que deverá ser o último a se retirar, mesmo nos dias de chuva, que foi da temporada de projetos do Paço das Artes, Intervalo, programa de exposições do Centro Cultural de São Paulo, Alugo para Rapazes, que foi um prêmio de publicação da Lamparina Luminosa, e Escola de Faz de Conta do PROAC Lab, e Diário 366 do Centro Cultural dos Correios de São Paulo, e livro premiado pela Lab SEC Paradox Cultural. Participou da 33ª Bienal de São Paulo, como artista residente na obra de Mark Dion, e na 21ª Internacional de Arte de Cerveira, na Residência Internacional Acho, que é o arquivo da coleção Histórias Ordinárias e do programa de residência A Zero, da editora Medusa. Integra o Práticas Comparadas, que é um coletivo de pesquisa e práticas em arte e educação, e coordena, junto com a Júlia Lima, o Núcleo de Discussão em Artes Visuais, que é um grupo de acompanhamento para artistas. Tem trabalhos publicados em livros e revistas no país e no exterior, além de diversos prêmios de aquisição em salões de arte. Bem, esse é o Bruno. Eu quero dividir com vocês também aqui a tela, para quem não teve contato com a exposição Acervo Rotativo, para vocês conhecerem um pouquinho.
Então, o Bruno está aqui porque ele faz parte do acervo rotativo. Eu compartilhei Tinha entrado, mas saiu. eu quero voltar para o site. Ah, tá. Peraí, pessoal, deixa eu só aqui. Então, o Bruno foi um dos primeiros artistas a entrar no acervo rotativo. Para quem não conhece, é um projeto de curadoria do Laerte Ramos, que é artista e curador. A exposição aconteceu do dia 28 de outubro, encerrou uma semana atrás, no dia 19 de novembro. Então, ficamos lá na Oswald, foi muito legal, recebemos vários artistas. Aqui eu estou mostrando o site para vocês, que aí tem acesso ao release e ao catálogo, que é o que eu quero mostrar para vocês que está disponível para download. Então, a exposição é composta por 279 artistas, que o Laerte foi convidando para fazer obras de 5 centímetros por 5 centímetros. Aqui são imagens da exposição. Então, tem uma diversidade de poéticas, formas de construir obras desse tamanho. Então, elas foram expostas assim, em caixinhas de acrílico ou quando bidimensional na parede. Isso vocês podem baixar gratuitamente. Aqui tem um texto curatorial, a lista dos artistas. Então, é uma forma de conhecer vários artistas. Ó, o Bruno foi o terceiro. Aqui, mais artistas. Já vi aqui na lista que aqui presente na sala, inclusive, tem alguns que eu vi, alguns Tem. artistas, né? Uhum. Não consegui ainda ver todos. Mas estão aqui, eles estão organizados em ordem de recebimento das propostas. Então, por isso que eu falei, o Bruno foi um dos terceiros. Então, são todos esses, dessa forma que eles estavam expostos lá na exposição. E aí temos as imagens de todas as obras. A do Bruno aqui, não sei se ele vai Uhum. falar, mas aqui elas estão agrupadas por imagem, e aqui são os nomes. Então, está organizado assim, né? Então, esse artista, essa obra, é desse artista aqui. Não, desculpa, desse lado de É o cá. Mas contrário, é espelhada. é o contrário. É que ele impresso está dessa forma. Então, é o Fica contrário. atrás, né? Isso. Então, tem todas as obras, podem fazer o download, se divertirem, conhecerem, enfim. É um acervo público independente, uma forma de divulgar vários artistas, de formar aí um trabalho coletivo. E quem quiser acompanhar mais o acervo rotativo, é só seguir lá no Instagram, @acervo rotativo. E em breve aqui no site da Adelina Instituto, a gente vai colocar imagens, vídeos que a gente produziu durante a exposição, estão em processo de edição. Então, logo mais a gente vai ter mais coisas aqui também para quem não esteve presente na exposição. Bem, é isso. Então, essa atividade de hoje faz parte dessa programação paralela. Tivemos um encontro com a Gabriela Sacheto, também que é artista da exposição, que foi presencial lá na Oswald, que foi sobre desenho e pintura. Tivemos uma oficina de carimbos com a Ana Takenaka, para criança. E agora a gente tem o dossiê de artista com o Bruno. Agradeço muito pela disponibilidade dele em querer colaborar com o projeto, e o Adelina Instituto, que fez toda essa parte de realização da exposição. Então, muito obrigada a vocês também que estão aqui. Já desejo um ótimo encontro. Estarei aqui durante a aula, então podem me chamar aqui no chat. Então, agora eu vou passar a palavra para o Bruno, que irá conduzir com vocês. Então, até já. Obrigado, Gabi. Bom dia, todas, todos, todes. É muito importante, né, estarmos aqui ocupando esse espaço. Estou super feliz com o convite, vários rostos, amigos, conhecidos. É muito legal a gente estar aqui nessa manhã de sábado. Obrigado aí pela disponibilidade de vocês também de estarem nessa manhã de sábado aqui. Eu tenho
enfim, pensado muito e me interessado muito por essas práticas e encontros. Eu acho que um pouco das coisas que eu faço é uma vontade de encontrar pessoas, de me relacionar com elas, de conhecer gente, isso no trabalho, isso na vida como educador, e como as duas coisas vão se misturando também. Confesso que hoje acho que vai ser bastante inédito e inusitado para mim, porque é um encontro muito mais expositivo da minha parte. Eu gostaria muito de conseguir ouvir todo mundo se apresentar e falar um pouco sobre si, mas a gente não vai ter tempo para isso, então é uma coisa que eu vou ter que, enfim, engolir seco aqui e seguir. Mas quero fazer de um jeito que a gente consiga deixar um tempo no final para que vocês possam fazer perguntas a partir das coisas que eu for mostrando, tá? Que eu acho que isso é muito importante, né? Então, assim, eu sempre paro para pensar em alguns mantras, lemas e coisas que me rondam, e eu queria compartilhar com vocês alguns deles antes da gente começar a mostrar algumas referências de portfólios de artistas. O primeiro deles é perguntar, eu sempre me acompanho da pergunta, né? Já partindo do pressuposto de que nós somos artistas e que ninguém pediu para fazer ninguém pediu para a gente fazer o que a gente faz. Por que a gente escolhe fazer A ou não fazer B, né? Por que eu escolho fazer esse trabalho? Por que eu me interesso por esses assuntos e não faço de outro jeito como outro artista está fazendo? Eu acho que isso é uma pergunta que vale sempre ficar ali na nossa cabeça para a gente pensar sobre e não tentar responder, porque eu acho que, enfim, não sei se é uma pergunta para ter uma resposta, mas é uma pergunta para ser feita, né? E sempre reafirmada, assim. E eu acredito muito num espaço de afeto, de generosidade também, né? Então eu fico pensando muito que propor um encontro desse é, de alguma maneira também, compartilhar, ouvir e trocar para que a gente possa aprender de uma maneira coletiva, assim, né? Não ficar escondendo, né, determinados macetes ou determinados conhecimentos, como se aquilo fosse, enfim, como se a gente vivesse dentro de uma competição, né? Acho que já tem um sistema muito duro fora da nossa, enfim, onde a gente vive, né? E inclusive onde nós estamos inseridos, que faz com que a gente precise ficar conquistando vagas em detrimento de outras pessoas que não conquistam essas vagas. Então, dito isso, eu queria também aproveitar e dizer que isso aqui hoje, e o grupo de acompanhamento contínuo com a Júlia, ou as oficinas de média e longa duração que eu faço na Oswald, aqui na Adelina também, ou em outros lugares, não é coaching, tá? Então, isso é muito importante. O que não servir, amassa e joga fora, recicla com outras coisas que vocês podem ter ouvido de outras pessoas também, porque a máxima das máximas para mim, e para a Júlia também, vou falar em nome dela, porque isso é um mantra nosso no núcleo, então, e que a gente carrega individualmente nas coisas que a gente faz, é que não existe um único jeito de fazer as coisas. Então, acho que isso é muito importante, porque a gente vai ver várias referências de artistas aqui, com seus portfólios, e entender ali os elementos que constituem esses portfólios. E a gente vai ver que tem ali algumas especificidades, um faz de um jeito, outro faz do outro, e está tudo bem. E eu gosto muito de, quando os encontros são focados assim, em portfólio, mostrar portfólios de outros artistas, porque quanto mais linguagens diferentes a gente vê, mais, de repente, a gente se identifica, e aí aquela dúvida que a gente tá, puta, como que eu mostro esse meu trabalho, que é assim, a hora que eu vejo um portfólio, um artista que tem um trabalho parecido, e como essa pessoa resolveu aquilo na apresentação, né, do PDF, daquele arquivo, aquilo me dá mais ideias, né? Talvez fique mais fácil de entender do que se eu seguisse mostrando, por exemplo, o meu portfólio apenas aqui, né? É óbvio que eu também vou mostrar algumas coisas que estão no meu computador, que são minhas, mas eu vou passear por vários portfólios também de outros artistas que são amigos aqui, enfim. Bom, dito isso, vamos começar, que a gente tem pouco tempo e muita dúvida, eu acho, muitas coisas. Eu vou começar
nesse primeiro momento, a mostrar mais as coisas que constituem a apresentação do trabalho. Então, vou dividir primeiro assim, mais o trabalho, depois algumas coisas que diz respeito a nós, né, a mini-bio, o CV, o statement, que tem a ver mais com o artista. Primeiro o trabalho, que é ficha técnica, foto, descritivo de obra, quando precisa, quando não precisa, como escrever sobre, enfim. E depois algumas outras coisas que são variações de portfólios para algumas inscrições, enfim, que eu tenho aqui também para mostrar e compartilhar. E aí a gente abre no final para, enfim, perguntas e coisas que vocês queiram também trazer. Bom, vocês estão me vendo, né? Vendo a minha tela compartilhada? Porque senão eu... Ah, tá. Porque agora eu vou perder vocês assim meio de vista e senão eu tô aqui louco achando que tá todo mundo vendo minha tela e ninguém tá vendo. Mas beleza. Então vamos lá. Aqui, por exemplo, uma página, né, do portfólio da Daniela Velar, para a gente pensar, então, primeiro de tudo, acho que a estrutura mais burocrática e metódica mesmo do portfólio, e que essa, sim, é quase unânime o jeito de fazê-la, que é a ficha técnica, né? Então, a ficha técnica é isso aqui, que basicamente segue quase sempre essa ordem, né? O título do trabalho, depois o ano, depois a técnica, ou os materiais que compõem aquele trabalho, e, por último, as dimensões. No caso de trabalhos que têm tiragem, né, gravuras, fotografias, também é um dado que que deve aparecer na ficha técnica. Algumas pessoas costumam colocar o nome do próprio artista antes aqui do nome do trabalho. Isso é uma coisa que a gente herdou de quando os portfólios eram impressos, porque as folhas podiam se perder e tal, e que, teoricamente, não precisaria depois que a coisa virou digital, mas a gente pode printar isso, né? De repente, alguém pode se interessar por esse trabalho da Dani num júri e tal, e aí quer lembrar dela depois, e aí, na hora que printa isso, não tem o nome dela. Então, é um jeito também de fazer o nosso nome ficar ali meio que ecoando nessas páginas, né? E aí, assim, um jeito que eu prefiro quando as pessoas optam por isso é talvez deixar num corpo menor ou num cinzinha mais claro. Acho que o nome do trabalho é mais importante do que o nosso nome ficar reforçado em toda a página, né? Então, nesse caso, então a gente tem aqui, né, as fotografias, a gente tem a ficha técnica e a gente tem já também um descritivo de um trabalho que vai contextualizar algum procedimento, alguma parte da pesquisa que é anterior ao que a gente está vendo na foto, né? O livro surge como um desdobramento da coleção de imagens de trabalhos brancos de diversos artistas que vem sendo construída desde 2013. Organizado como um álbum de figurinhas, reúne 217 imagens que se organizam a partir de textos ficcionais escritos por mim para cada um dos conjuntos de figurinhas. Então, esse dado, né, de que são essa coleta, essa coleção de trabalhos brancos de diversos artistas sendo reunidos nesse álbum branco, é um dado que não necessariamente a gente vai ter só no título e nas imagens. Então, é um tipo de descritivo que costuma aparecer, que é esse descritivo que dá uma leve contextualizada em algo que é também prévio, né, na feitura ali do trabalho. A gente vai ver outros exemplos de descritivos e também de outras fichas técnicas, né? Aqui, por exemplo, tem um que eu acho que é bem legal de ver, esse aqui, da Carola Braga. Então, tem o título do trabalho, tem o ano, cerâmica perfumada e as dimensões, né? As dimensões também seguem uma regrinha em artes visuais, é sempre a altura, largura e depois a profundidade. Então, vale lembrar que na ordem alfabética, ALP, altura, largura, profundidade. E aqui eu acho que é um exemplo legal de perceber como que essa fotografia aqui da esquerda ajuda muito a reforçar uma coisa que já está na ficha técnica e que faz parte do trabalho, e no caso da pesquisa como um todo da Carola, que é uma artista que está super interessada em pesquisando os cheiros, né? Então, uma fotografia que mostra essa pessoa, né, se relacionando dessa maneira com a obra,
reforça, ajuda a entender que é um trabalho que tem cheiro, além de escrever aqui que a cerâmica é perfumada. Acho que isso é um tipo de recurso, assim, que serve também muito quando existem trabalhos manipuláveis. Acho que é uma boa, sabe, você poder colocar a sua mão ali, a mão de alguém mexendo na obra, é uma fotografia que ajuda a entender que a obra é para ser manipulada, o público pode tocar, né? Então a Mariana faz ali a ficha técnica colocando o nome dela, depois o título, especifica embaixo, depois de que isso faz parte de uma outra, né, de uma série. Isso também é uma coisa que, às vezes, é sempre uma dúvida meio coletiva. Aí isso é uma coisa que a gente vai... Sempre que a gente tem esses encontros, a gente percebe que as dúvidas, as crises e as angústias que a gente acha que são só nossas no ateliê, já que vivemos, né, e trabalhamos muito solitariamente, na verdade, elas são coletivas. Está todo mundo meio que sofrendo pela mesma coisa e a gente vai compartilhando aqui um pouco isso. Então, nesse caso, acho que é um exemplo legal também de ver que ela vai descrevendo a materialidade daquele trabalho, né? Uma base de tule com terra, uma placa de ferro, crochê com fio de algodão, fibra acrílica e ímãs. E ela não se obriga, né? Ela não cria para ela um problema que não é nosso, é um problema dos salões, é um problema de alguns editais mais, talvez até desatualizados, que fica querendo que a gente categorize a coisa. Ah, é escultura, é objeto, é técnica mista. Isso a gente deixa para resolver depois, quando tem que fazer o tiquezinho ali em alguma inscrição. Mas para o nosso portfólio, a gente vai descrever a materialidade do trabalho, né? Acho que isso também é uma outra coisa que eu elenquei assim, algumas coisas que eu percebo nesses últimos anos que acabam sendo perguntas bastante comuns, assim, né? Então, acho que isso é uma outra coisa que aparece bastante. Fora isso, pensando também um pouquinho naquele descritivo. Vocês viram que outros trabalhos eu fui mostrando que não precisaram de um descritivo, né? O da Dani tinha um descritivo que contextualizava um pouco da onde ela estava tirando aquelas imagens, né? Que enfim, tem essa coisa de uma coleção de obras feitas e que são obras, essas obras brancas. Mas nem todo trabalho precisa efetivamente de um descritivo. Aqui eu acho que é um outro exemplo legal de um descritivo que eu costumo chamar de um descritivo generoso. Isso é muito comum também para quem lida com pesquisas, enfim, trabalhos que vão olhar para questões, sei lá, da física, da arquitetura, de alguma área do conhecimento que não é necessariamente das artes visuais. E aí ela vai meio que contextualizar da onde ela está tirando esse termo, né? A Natália aqui vai falar, então, no contexto da floresta, fragmentos florestais são áreas de mata fechada que permanecem intactas em meio a uma plantação, um pasto ou uma área desmatada. As árvores das extremidades desses fragmentos ficam expostas ao clima, parasitas e outros fatores biológicos e químicos, se tornando menos saudáveis e morrendo lentamente. Este processo é chamado de efeito de borda. Com base nesses desenhos gerados no território, tomando o Google Earth como fonte de pesquisa, o trabalho olha para os vazios, restos, partes de um todo, fragmentos. Então tem ali, né, um final de frase que é um pouco mais poética aqui, mas também num tom preciso, assim, sem virar meio, né, sem poetizar demais, sem virar crítica e curadora de si mesmo, assim, sabe, querendo interpretar. Acho que, pelo menos para mim, as coisas que fazem mais sentido são esses textos que são mais objetivos, que contextualizam, que nem no caso da Natália, um termo que não é necessariamente das artes visuais, então ela tem esse ato generoso de contextualizar isso. Ela dá ali o parecer, enfim, né, da onde ela está olhando, porque quando ela fala que o trabalho está olhando para isso, são coisas que interessam a ela, né? Ela poderia até falar que com esse trabalho, com esses desenhos, me interesso em olhar para os vazios, enfim. Então é um ponto de partida, um ponto de onde o olho dela está olhando, como uma área de interesse, mas sem cair numa coisa que talvez seja o que a artista quis dizer, sabe? De querer interpretar
E aí deixa aberto porque o público interpreta, porque uma curadora, um crítico que for escrever sobre o trabalho vai fazer conexões, né? Às vezes com outras áreas do conhecimento, com pensadores, filósofos, sei lá com quem, e vai citando essas pessoas. Então, acho que não é acho que é um procedimento que escapa um pouco de um texto que nós escrevemos para nosso próprio trabalho no portfólio. E aí, de novo, aqui a ficha técnica, né? 45 peças em cerâmica, barra e cabo de ferro. E as medidas. Acho que vale pensar também que, no caso do descritivo e de artistas que gostam e têm o costume de escrever, nada é jogado fora. Muita coisa a gente pode escrever sobre o nosso trabalho e acho que é, inclusive, um exercício importante da gente entender o que a gente está fazendo, da gente se posicionar e escrever para a gente mesmo ler aquilo depois e entender e pensar sobre, mas que existem lugares e lugares para esses textos ocuparem. Então, às vezes, eu posso ter um texto um pouco mais extenso sobre o meu trabalho no meu site, que é meio que a minha casa própria, e aí quem está lá dentro entrou para sentar, tomar um café e ficar num outro tempo, né? O tempo de frequentar um site de um artista é diferente de frequentar um portfólio, pensando que as pessoas normalmente vão ver o seu portfólio dentro de uma seleção, dentro de um júri, e é o seu e mais 800. Então, sintetizar o que é essencial de ser contado e quando é essencial de ser contado, eu acredito que é um recurso que para o portfólio faz mais sentido. E os textos um pouco mais longos, ou até mais poéticos também, às vezes, né? Tem muita gente que escreve de uma maneira muito poética, enfim, e quer colocar no site, eu acho que também é um lugar que, enfim, super cabe, né? Esse daqui eu acho que é um projeto legal também de pensar como dar conta de dizer que isso daqui não é um trabalho que é apenas uma roupa e uma bandeira feita em tecido ou uma fotografia disso e acabou, né? É um projeto muito maior, que necessita alguma contextualização. O Gustavo Torresan é um artista da academia, é um artista que pesa a mão na escrita, ele gosta de escrever, então é um texto um pouco grande e que tem um pouco ali também de uma interpretação já, mas que ainda assim parte dele é muito essencial para a gente entender o que é o projeto, né? Então, Convenção Mundial dos Países Imaginários, feito em parceria com estudantes do terceiro ano da Escola Municipal Bem-vinda em Nova Lima, Minas Gerais, e aí ele vai então contextualizar. O trabalho foi realizado em colaboração com os alunos do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Municipal Bem-vinda, do Jardim Canadá, Nova Lima, Minas Gerais. O projeto se deu a partir de uma série de encontros ao longo do período de um mês, nos quais se buscou a fabulação de uma convenção mundial de países imaginários, mote para se debater conflitos já existentes e para se estimular a imaginação de outros possíveis futuros. Partindo dessas premissas, os alunos tornaram-se responsáveis por elaborar e representar seus respectivos países imaginários, bem como sua cultura, escrita, idioma, bandeira, indumentárias, códigos, vozes, valores e desejos, em um contexto de reflexão sobre as noções de nação e identidade, uma fase escolar de solidificação da leitura e expansão do conhecimento interdisciplinar, os alunos da escola tornaram-se protagonistas em um processo de concepção de políticas alternativas para a construção de um novo mundo. Aqui já começa a ter essa interpretação, né, do trabalho. Assim, o intuito de reforçar o papel social da escola e a valorização da criança enquanto sujeito propositor e criador, o trabalho intitulado Convenção Mundial dos Países Imaginários utilizou da fabulação como um mecanismo para se testar procedimentos de negociação e para se estimular modos de convívio e de contato com a dissidência. Então, é um texto que eu tenho certeza que ele tem um texto muito maior do que isso, né, quando ele escreve sobre o trabalho em outros contextos, mas que aqui ele sintetiza, ainda que pareça grande, porque é um projeto muito maior do que apenas, né, uma roupa e uma bandeira feita de feltro ou uma fotografia. E acho que é também um exemplo de descritivos que acabam sendo necessários, né? Então, é uma contextualização de algo que enfim, muito, muito maior que isso. Mas só para a gente ver que não existe um único jeito de fazer as coisas,
eu vou mostrar um trabalho meu que é um pouco parecido com isso, e que no portfólio ele não tem um texto, mas que no site tem, né? Então, a escola de faz de conta, no portfólio ela aparece aqui como, né, enfim, escola de faz de conta, 2021 em processo, e com essa linha que sintetiza o que é um projeto, uma estação relacional e colaborativa de práticas artístico-educativas. A primeira edição em agosto, de agosto a dezembro desse ano, em São Paulo, contemplado pelo PROAC Lab, e aí nessa imagem, Imaginação como Programa, feito pelo Práticas Compartidas na Casa Líquida em setembro de 2021. Então aqui é um jeito muito, assim, que, enfim, é um recurso meu, assim, de tipo sintetizar numa frase ali mesmo o que é, e claro que aí no meu site tem um texto um pouco maior. E aí também aqui, pelo título das aulas que aconteceram, tem uma, né, dá para ter uma leve ideia do que pode ser, porque também acho que são títulos bem sugestivos, né? Mas se quiser saber mais sobre cada aula, sobre cada atividade, tem também no site. Já falando ali da terceira parte do que eu tinha separado, esses textos também podem fazer parte dos PDFs quando um PDF é um PDF que eu vou falar, por exemplo, só da escola de faz de conta, ou quando eu escolho a escola de faz de conta como o trabalho que eu quero inscrever e apresentar para concorrer a determinada coisa que está ali, enfim, aberta ou sendo apresentada. Aí cabe, de repente, né, textos um pouco maiores que vão contextualizar mais sobre cada encontro que teve, sobre o que é a escola, sobre o que eu pretendo, de repente, numa nova edição dessa escola, porque aí ele já entra num portfólio que já é um portfólio mais com essa cara de um projeto, né? Um portfólio que eu estou apontando qual é o trabalho que eu quero que esteja concorrendo. Mas num portfólio que é um guarda-roupa cheio de roupas diferentes, todas as nossas roupas estão ali, ele acaba sendo mais sintetizado. Essa metáfora do guarda-roupa é uma metáfora que eu gosto muito, assim, de pensar que a gente vai ter um portfólio que é o nosso guarda-roupa, que vai ter tudo que a gente tem de trabalho ali dentro, e que cada vez que a gente tem que mandar para algum lugar algum portfólio, é como se a gente estivesse fazendo uma viagem, e aí a gente vai escolher que malinha de viagem a gente vai levar. É roupa de banho? Faz frio? Faz calor? Né? É mala grande? É mala pequena? Ou seja, esse lugar para onde a gente está mandando, o que cabe melhor ali, né? O que faz mais sentido eu recortar dentro desse meu guarda-roupa e colar num novo PDF que eu vou mandar para esse lugar, né? Que seleção é essa que eu acabo fazendo do meu próprio trabalho? Que também, acho que editar o portfólio é sempre um exercício da gente ficar se revendo e revendo as coisas que a gente faz, né? Para encerrar essa primeira parte da ficha técnica e dos descritivos, eu vou mostrar esse trabalho aqui do Renan, que eu acho que também é um tipo de... E o Renan é excelente para ser sintético e objetivo. Cadê a Zulmira Elizabeth? É esse, não? Aqui. Então, essa é uma performance do Renan, chamada Zulmira Elizabeth. É uma performance para teatro criada a partir do falecimento precoce da minha mãe em 2017. Nela, eu e Raul Rachot, bailarino 40 anos mais velho que eu, convidamos 4 mulheres para copiarem os gestos de Fernanda Montenegro no filme A Falecida, lançado no mesmo ano em que minha mãe nasceu. Imaginando que o filme sempre terá a idade dela e seguirá para sempre vivo, executamos em cena os gestos junto do vídeo original e da execução pelas mulheres, fazendo tradição e memória operar performativamente. Ambos usamos durante a performance um bico de pássaro feito de madeira desenvolvido pela oficina Zang, como uma máscara mortuária de um ser não humano que já se foi. A performance se encerra quando ambos retiramos o bico. Então, vale super o Renan para quem tem trabalhos com performance, com ação, que quer, né, ver como escrever sobre. Eu acho que no site ele tem o que tem no portfólio, todos os trabalhos têm um descritivo, e ele é muito sintético, ele é muito objetivo, claro,
traz para a primeira pessoa, que eu acho que nesse tipo de texto faz sentido. Um descritivo de trabalho eu acho que faz mais sentido você dar com esse tom de depoimento mesmo, do que te moveu a fazer aquilo, ou de contextualizar de onde você tirou aquelas imagens, de onde você e determinadas pessoas, sei lá, né, se organizaram, se reuniram para fazer o trabalho acontecer, como no caso do Gustavo. Esse depoimento em primeira pessoa tende a fazer mais sentido do que falar o artista fez uma performance a partir do falecimento de sua mãe em 2017, quando a gente sabe que é ele que está escrevendo. Então fica estranho ele se chamar de o artista, né? A não sei que tenha ali, de fato, um trecho, você vai pegar um trecho de um texto que outra pessoa escreveu sobre aquele trabalho, aí você vai colocar o crédito. Aí a voz muda e talvez faça mais sentido, né? Mas eu gosto muito desse exemplo porque também atinge as pessoas da performance, que é um tipo de trabalho, uma linguagem que muitas vezes necessita mesmo de uma espécie de programa performativo ou de uma espécie de roteiro que a gente consiga entender, além das fotografias, o que de fato acontece na performance, quase que, né, passo a passo ali, de uma maneira sintetizada. E aí, nesse caso, além dele fazer isso, ele também contextualiza esse dado, enfim, biográfico do falecimento da mãe, e em alguns momentos vai dando esse tom mais poético, interpretativo, mas muito na medida, né? Quando fala que está imaginando que o filme terá sempre a idade dela e, de alguma maneira, seguirá para sempre vivo, né? Um jeito bonito também de criar essa interpretação e essa relação com o falecimento da mãe. Mas sem pesar, talvez, a mão nisso. Assim. Acho que o Renan é uma ótima referência mesmo, assim, para esse tipo de escrita também. E aí, já passando para a segunda parte, que é a parte que a gente vai ver mais sobre CV, mini-bio e statement, né, que são textos que falam mais sobre a gente do que sobre o trabalho especificamente. O Renan aqui vou mostrar alguns exemplos, ele é um deles. Então, o Renan tem as duas coisas no portfólio, tanto a mini-bio quanto o statement. Eu sempre que falo disso nas oficinas, eu cito um exemplo fictício ou hipotético, ou uma coisa que a gente consegue se projetar, e essa coisa aconteceu hoje, né? A Gabi falou quem é o Bruno Novaes, lendo a minha mini-bio. E aí, quando você pensa nessa situação, é por isso que faz muito sentido a mini-bio ser em terceira pessoa, porque muitas vezes, quase sempre, é o que alguma instituição, algum lugar vai copiar e colar, para colocar num catálogo, para colocar numa chamada, ou para acontecer como aconteceu aqui, que a Gabi vai falar, o Bruno é essa pessoa, pesquisa tais assuntos, participou disso, fez aquilo, tananã, tananã. Isso é a mini-bio. E quando a gente passa a bola para a artista, para o artista, é a hora que a gente começa a falar de um tom muito mais pessoal daquilo que a gente tem se interessado, daquilo que a gente tem feito, que acaba sendo o statement, como a gente declara, apresenta ao nosso trabalho o nosso interesse, né? Então, só para a gente ver aqui as duas coisas bem lado a lado mesmo, à esquerda é um exemplo de mini-bio, né? Então, doutor em artes pela USP, com passagem, não vou conseguir falar isso, enfim. Sua formação inclui graduação e mestrado em artes visuais e especialização em história da arte, então começa com uma parte mais, né, de formação, depois vem destacando os principais projetos. Em 2018 foi contemplado pelo Prêmio de Criação Residência para Jovens Coreógrafos, depois vai falar que já participou de mostras, né, como a Verbo, Bienal Sesc de Dança, suas exposições individuais incluem tal, tal e tal, entre as principais residências incluem tal, tal e tal. Então você vai elencando coisas que são mais relevantes para aparecerem nessa mini-bio, né, que é essa espécie também desse currículo resumido. E depois ele termina dizendo das obras em acervo que ele tem. Normalmente acervos públicos, é o que faz mais sentido, do que dizer na coleção particular de fulano de tal. A não ser que fulano de tal, né, enfim, seja uma pessoa muito importante e que a obra dele, a coleção dele também de algumas vezes aberta para que as pessoas possam visitar e conhecer. E aí, no lado direito, ele fala em primeira pessoa
como ele entende o que ele está fazendo, né? Produzo projetos e séries de longa duração, por vezes mais próximas das artes visuais, por vezes mais próximas das artes cênicas. Estou interessado principalmente na materialidade de corpos humanos em estado de repouso, passividade e impotência. Isso se traduz nas obras em situações nas quais os corpos são afetados ou constrangidos por esculturas construídas especificamente para serem vestidas, ou em situações nas quais o corpo de quem performa possui pouca ou nenhuma agência, precisando ser movido ou estimulado por outras forças e corpos. Pela presença dessa passividade como elemento norteador das obras, as situações em que coloco a mim e performers são geralmente patéticas, absurdas e repetitivas. É um pouco uma estrutura de texto, assim, de escrita, que dá, né, um ponto de partida da onde a gente está olhando, para o que a gente está olhando, então quais são esses interesses, esses temas, esses assuntos que a gente se interessa, como que isso se materializa no trabalho, né? Então como que isso é em pintura, em fotografia, quais são essas técnicas e linguagens predominantes, e um pouco também o que é o seu interesse com isso, né? O que você, enfim, qual é o seu interesse ao fazer isso, né? E aí eu vou mostrar, antes de mostrar o do Marcelo, vou mostrar o meu, que está no site, que é, enfim, aqui é o statement e aqui é a mini bio, né? Então, aqui esse statement de novo. Em minha prática, processos dialógicos e colaborativos se intercalam com a produção de narrativas autoficcionais e misturam intimidade e exibição. A palavra e o desenho são meios recorrentes de reorganizar um arquivo que se tensiona entre o potencial criativo e o fingimento em potencial, revelando mundos a partir das margens. Me interessa um riso torto, que afetuosamente, com certa sutileza didática, reage às falhas de situações de controle impreciso. Depois, na mini bio, diferente do Renan, eu opto, como outros que a gente vai ver aqui também, em introduzir, também em terceira pessoa, uma frasezinha, duas, que fala sobre a poética e a pesquisa. Então, vai falar da formação, né, artista com formação e tal. Em sua prática, aí eu não copio idêntico, né, só dou uma mudadinha. Em sua prática, olha para identidades, memórias e afetos das margens, misturando o que é público e o que é íntimo, encontra narrativas que borram ficção e realidade. Seu trabalho acontece, sobretudo, por meio da palavra e do desenho, como instalação, publicação, processos dialógicos. Seus principais trabalhos incluem, e aí vai falando dos trabalhos, das residências, dos prêmios, e, enfim, pontuando as principais atividades e coisas mais relevantes que a gente tem no currículo. Então, aí ficando assim, uma mini bio que dá conta também dessa frasezinha que é da natureza do statement, mas que aqui é traduzida para a terceira pessoa. Isso é uma coisa que é muito possível de fazer e que, inclusive, a gente pode assumir como a única coisa a ter também no portfólio, tá? Aqui é um exemplo da Ana Teixeira, uma artista, enfim, né, de muitos anos de trabalho, e que resume ali todo o seu trabalho numa frase aqui. Né? Então, ela é formada em tal. Seu trabalho transita por diferentes meios, com interesse particular pelo desenho e pela arte participativa, tendo a literatura e o cinema como suas principais referências. E depois destaca-se os principais projetos, residências e exposições. É claro que uma frase dessa é muito genérica, né? Mas esse é o trabalho que a gente acaba tendo que fazer quando a gente vai se debruçar para pensar o nosso statement ou essa sintetizada que a gente vai dar sobre o que é que a gente está trabalhando. E eu falo aqui, lógico, como artista, eu sei que é muito difícil, porque a gente está, às vezes, muito dentro e mergulhado naquilo, a gente, às vezes, acha que a gente está deixando coisas muito importantes de fora dessa frase. Nossa, mas eu não estou falando desse trabalho, eu não estou falando daquele, eu não estou falando daquele, tem tanta coisa que parece de fora. Então, é um exercício constante e árduo mesmo, assim, de criar uma espécie de MMC, né? De entender o que é o mínimo múltiplo comum ali, o que é um denominador comum das coisas que a gente faz. É um exercício também de olhar de cima, de ver com uma certa distância. E aí, para isso, eu acho que tem um exercício assim que eu gosto muito de pensar, que é a gente, para quem é mais analógico, imprimir mesmo, sabe, pequenas fotografiazinhas, como se fossem thumbnails, de vários trabalhos diferentes,
e colocar isso como uma constelação na parede. Vai agrupando, vai criando critérios diferentes para agrupar, reagrupar, desagrupar, misturar, combinar, esse com esse, isso aqui se aproxima disso por causa disso, esses todos estão juntos por causa disso, esses todos estão juntos por causa disso. A hora que a gente começa a fazer essa brincadeira de passar para lá e passar para cá na constelação, a gente vai percebendo relações que existem entre trabalhos que às vezes a gente não se dava conta, porque às vezes eles estão muito distantes cronologicamente e a gente acha que não tem nada a ver. Porque às vezes a gente acha, eles ficam longe no portfólio, se a gente organiza o portfólio cronologicamente, eles ficam às vezes longe no site, se a gente organiza o site cronologicamente, eles ficam longe no ateliê e na vida, porque às vezes ele é um trabalho que está guardado, já eu nem mostro mais, eu nem lembro o que eu fiz direito. Então, revisitar esse nosso próprio arquivo de trabalhos e ficar criando essas constelações ajuda a gente a pensar essas conexões que podem existir entre eles. E aí eu gosto de sempre voltar nesse exercício de tempo em tempo para olhar assim, né, meio para olhar para si, né, para o que a gente faz, e junto com isso criar uma espécie de vocabulário. Então, quais são as palavras-chave que eu estou encontrando a hora que eu faço esses agrupamentos? E aí, mais do que isso, essas palavras-chave, se eu tivesse que criar um glossário, um pequeno verbete sobre elas, o que eu escreveria sobre? Né? Quando eu estou dizendo que me interessa a memória, me interessa a geografia, me interessa o corpo, me interessa a identidade, me interessa afeto, me interessa, sei lá, a materialidade do tecido, o bordado. Como que eu definiria o que é o bordado, o que é tecido, o que é geografia, o que é corpo, né? Numa linha fina, num verbete, para eu entender, olhando para mim mesmo, quais são essas palavras que constituem o nosso vocabulário próprio, né? Isso acho que é um exercício assim que para mim funciona e eu sempre compartilho ele e acho que é muito interessante de ser refeito assim, sabe? De tempos em tempos, né? Vou mostrar aqui um outro exemplo de statement. Esse daqui é um portfólio do Marcelo Mosqueta, dentro de um contexto de residência, né? Então, acho que isso é uma coisa legal de pensar também, que mesmo quem escolher no portfólio colocar a mini bio com aquela frasezinha que fala sobre a poética e a pesquisa e não colocar o statement, fazer esse exercício de escrever sobre o que a gente faz serve muitas vezes como uma carta de apresentação de uma residência, de um projeto, em que você vai mostrar, né, eu sou tal pessoa, tenho olhado para isso, tenho me interessado por isso, tenho feito isso. E aí aqui nesse caso é um bom exemplo disso, é um portfólio que eu tenho num contexto de residência que nós fizemos juntos, e aí tem então no final esse statement em que ele vai elencar aí essas palavras-chave, esses temas, esses assuntos do trabalho. Então ele, né, cita: deslocamento, território, paisagem, memória são meus principais interesses. Através de materiais e técnicas incomuns, meus trabalhos abordam a noção de efemeridade e os esforços da humanidade para entender e recriar aspectos físicos e geográficos encontrados em ambientes naturais. Um fio condutor do meu trabalho é o fascínio que tenho pela natureza, bem como uma disposição aberta para viajar e experimentar a paisagem. Isso desperta minha intenção ao retratar a memória de um lugar, elaborando um procedimento de classificação semelhante à arqueologia. Mas quando minhas instalações incorporam e combinam a coleção de elementos com desenhos, fotografias, informações gravadas, é meu interesse questionar através da arte os limites do território, identidades e geografias. Numa versão de um portfólio em que você, né, mais genérico, acho que até aqui já está ótimo. Aqui o terceiro parágrafo é mais já específico, acho que do contexto da residência que ele estava ali também submetendo, ele já começa a criar um pouco de interpretação, enfim, das coisas que vão acontecendo agora na contemporaneidade, enfim, ele vai para um outro lugar, então eu vou só ler até aqui, tá? E vou passar muito também brevemente por cima de algumas imagens, que acho que é um ótimo exemplo de portfólio também com qualidade de fotografias, né?
com imagens assim muito que dão conta também do crédito de quem fez a fotografia. Isso é um dado importante de colocar. Vou mostrar mais um aqui. E, de novo, né, a ficha técnica, enfim, então falando quais são os materiais que constituem o trabalho ali, né? A letra 7 sobre papel vegetal, grampos de alumínio, ferro, diabásio. Vou mostrar outros dois, ainda pensando nesse CV e nessa mini bio agora também, que eu acho que são duas coisas que as pessoas às vezes falam. Ai, Bruno, mas no meu caso, eu tenho pouca coisa no currículo. Você está mostrando gente que está com muita carreira e não sei o quê. Como que eu faço um currículo para não parecer que eu não fiz nada? Né? Então, eu vou mostrar aqui, não que a Bruna não tenha feito nada, tá? Mas é um currículo que tem menos coisas e que ela diagrama de um jeito que já fica no próprio portfólio as duas coisas juntas na mesma página, né? Ela tem ali a mini bio dela, destacando, então, os trabalhos mais recentes, né? Falando da formação dela, e aí criando essas caixas, esses tópicos, que é o que a gente entende por CV, né? Quando ele está assim em tópicos, é o que a gente entende por currículo e por CV. Exposições individuais, residências artísticas, coletivas, outros projetos e, por último, a formação. Não tem uma ordem certa, e porque, né, voltamos ali no mantra de que não existe um único jeito de fazer as coisas. Muitas pessoas ligadas à academia vão jogar a formação primeiro, mas existe, talvez, claro, um critério de que o que é mais relevante vem aparecendo antes, né? Então, normalmente, sim, as individuais, residências, ou até mesmo outros projetos que não são necessariamente exposições individuais, mas que têm um outro peso, acabam aparecendo antes das coletivas. Vou mostrar aqui no meu caso, que é um caso parecido, que tem esses outros tópicos, né? Então, a própria escola de faz de conta, ou algumas ações e projetos que eu desenvolvo, e que não são uma exposição individual, mas também não são exposições coletivas, precisam entrar em algum lugar, né? E aí a gente vai olhando para os nossos pares e vai entendendo como que fulano, como que fulana coloca também isso no CV, vai visitando o site dos amigos mesmo, trabalhos que são parecidos, para entender como que aquela pessoa define aquilo, em que buraco ela encaixou aquilo no CV, né? Então, aqui é um jeito que eu encontrei também vendo pessoas afins, né, ou artistas que eu fui ali fuçando também no site, e então exposições individuais, ações práticas e projetos, as residências, prêmios e bolsas, depois as coletivas, livros e publicações, depois trabalhos em publicações, que aqui é como se fosse uma exposição coletiva que acontece dentro de um espaço impresso, né? Então não é uma exposição coletiva, tampouco é um clipping, não é isso, mas é um trabalho que é veiculado e que acontece dentro de um livro, dentro de uma publicação. E não é um livro meu, né? Então é como se fosse uma individual e uma coletiva na publicação, mais ou menos isso, para resumir também. Acervo público, cursos e falas, júri, curadoria e, por último, a formação. Mostrar mais um exemplo. Vou voltar aqui num exemplo que tem menos coisas, para a gente também ver. Então, Alex é desses artistas que também colocam aquela frasezinha, né, que eu comentei, que seria nesse tom mais de statement, mais traduzida para a terceira pessoa. Então, ele coloca o nome dele, artista formado pela FAP, concentra seu trabalho em narrativas literárias e poéticas, abordando questões de gênero, sexualidade e reparação que se materializam em mídias como texto, fotografia, publicação e áudio. E aí depois destaca as principais exposições. Uma caixinha de formação e uma caixinha de exposições. Então, né, para a gente ver que é um recurso que pode aparecer no portfólio, enfim, ocupando ali também a mesma página, né? Tanto a mini bio quanto o CV. E, em alguns casos, eles podem ocupar páginas
diferentes, né? Então, o Renan, como a gente mostrei, ele começa com a mini bio e ele vai terminar no CV. Esse CV dele é um CV, esse currículo, portfólio dele é um portfólio grande, né? Um portfólio de mais 50 páginas, é mais guarda-roupa, acaba não sendo necessariamente um portfólio que a gente acaba mandando com muita frequência, né? A gente manda ali sempre um portfólio de no máximo 40 páginas, quando não tem limite, e muitas vezes os limites são dados pelo próprio edital, né? Então a gente tem que fazer essas versões. E aí aqui no caso ele está ocupando 2 páginas de currículo, porque é esse guarda-roupa um pouco mais completo, enfim. Para eu só caminhar aqui para um outro assunto, já que eu estou falando desse guarda-roupa, desse currículo mais completo também, aí antes eu queria só mostrar uma imagem que eu acho que é fundamental e eu acabei esquecendo, depois eu lembrei que eu esqueci. Sobre fotografias de obra, que isso para quem trabalha com pintura ou com qualquer trabalho que seja grande, é muito importante dedicar ali páginas do seu portfólio para detalhes de obra, né? Então a gente tem aqui a Renata Laguardia com essa pintura, e que, de repente, na página seguinte, você tem isso aqui, né? Que você só tem porque ela fez a gente ficar com a cara colada na tela. E é fundamental para ver a textura, né? Isso não é só para pintura, mas acho que todo trabalho que tem uma dimensão maior, que quando a gente coloca ele numa lâmina, né, num PDF, ele vira isso mais achatado, assim, que a gente perde essa possibilidade de se aproximar do trabalho, vale a pena um ou outro dessas escalas maiores, você usar ali uma página do seu PDF para colocar esse detalhe. Isso é uma coisa que ajuda muito a gente entrar e se aproximar do trabalho quando a gente está fazendo alguma seleção, algum júri, enfim, também. Porque, enfim, né, estamos todos aqui vendo tudo pela tela, enfim, as coisas ficam todas mais achatadas mesmo. Bom, eu estava falando do portfólio do Renan, que tem 50 e poucas páginas, que tem um CV mais completo ali. Uma coisa que é legal pensar é que, assim como o portfólio, a gente vai ter um portfólio que pode ter 200 páginas, que a gente vai colocar absolutamente tudo que a gente já fez, porque vai servir até como uma documentação mesmo, né? Um histórico do que a gente já colocou no mundo. A gente não vai mandar esse portfólio de 100 páginas, de 80 páginas, com quase nenhuma frequência, a não ser que a pessoa autorize, né? Tipo, me manda seu portfólio, olha, posso te mandar o completo mesmo, que tem 100 páginas? Não, pode, beleza, então aí você manda. Para outros lugares, a gente acaba mandando, como eu disse, então, né, até 40 páginas, ou seguindo o critério do próprio lugar, quando eles já determinam isso. Mas vale ter esses documentos em que tudo está nesse esquema guarda-roupa. Então, vale ter o portfólio que tem absolutamente tudo, como vale ter um currículo também, que é uma espécie de currículo guarda-roupa, que é um currículo que vai ter mais páginas e que vai ter absolutamente tudo que a gente fez. Isso também é um outro documento que acho que vale muito a pena a gente ter no nosso computador, que quase nunca a gente vai precisar mandar, mas às vezes a gente manda. Então, esse daqui, por exemplo, é um currículo que, para a própria escola de faz de conta, né, para o PROAC, que era um tipo de edital de comprovação de histórico, quanto mais coisa tivesse feito, enfim, mais relevante fossem e tal, acredito que tinha mais peso na avaliação também, é um currículo que foi enviado, assim, né, então, e outras pessoas também enviam nesse mesmo esquema, né, currículos bem extensos mesmo. Então, vale ter, não só para ter, mas também para, às vezes, em algum tipo de inscrição, mandar. E aí, uma outra coisa, né, que vocês veem que tem uma pastinha só de clipping. E aí, tudo que for saindo sobre o trabalho, né, em imprensa, em alguma publicação, prints que a gente tem das coisas, a gente vai guardando ali na pastinha. Então, tem também esse documento mais completo do clipping, né, mais guarda-roupa, e a gente vai copiando e colando dele
para quando a gente precisa usar, né? O clipping, ele não costuma ser algo que é pedido, ele não precisa normalmente estar junto com o portfólio, a não ser que você tenha algo muito interessante e relevante para colocar no final do seu portfólio, 1, 2 páginas no máximo. Mas esse tipo assim, de print de folder, essas coisas, é mais num esquema de quando a gente precisa comprovar, talvez, histórico de atividade, né? Então, eu vou mostrar depois um portfólio meu que é com essa cara de comprovação de histórico, que é diferente do portfólio que a gente costuma mandar. Mas eu queria falar de uma outra coisa que é muito importante. Quando a gente tiver acesso, ou a gente está fazendo a peça gráfica, ou a gente está diretamente relacionado com quem está fazendo a peça gráfica, pedir que o ano daquilo seja colocado. Porque parece óbvio dizer que a exposição vai abrir dia 11/11, sendo que a gente está vivendo em 2021, sei lá. Só que depois, a título de comprovação, de documento de que você tem, por exemplo, sei lá, 10 anos de carreira, como que você comprova que esse 11/11 foi em 2011 e não em 2021? Então, vale ter isso em mente também, sabe? Quando estiver ali perto do designer, ou você mesmo é a pessoa que está fazendo, ponha o ano, porque isso vira documentação que comprova o nosso histórico também. E aí vou entrar, então, vou mostrar rapidinho, assim, muito por cima e algumas páginas desse portfólio, que vocês vão ver que é bem diferente, porque é um portfólio grande, de 60 e poucas páginas, mas que também tem esses prints juntos, né? Além das fotografias, isso é um slide que tranquilamente poderia estar e tá num portfólio convencional, que a gente manda com mais frequência. Mas aqui já começa a aparecer essas coisas dos prints de folder, né? Texto na íntegra, print de folder. Isso já é um outro lugar, é uma variação do portfólio, ó, texto na íntegra, é uma variação do portfólio, mais a título dessa comprovação de histórico, né? Comprovação de atividade. Isso ele acho que acaba sendo mais exigido mesmo nesses editais, assim, de premiação por histórico, né, PROAC, enfim. É um outro lugar que ele acaba habitando, assim, né. Então, só para mostrar que também é uma variação de portfólio, mas que não é o portfólio que a gente costuma enviar com frequência, esse portfólio cheio de prints de comprovações, tá? Deixa eu ver se tem mais. Eu tenho também aqui um documento que pensando nesses guarda-roupas, são todos os textos que já escreveram sobre o seu trabalho, então vale você ter, se você quiser ser bem organizadinho ali, ter pastas de cada trabalho com os textos desses trabalhos ali dentro, é super legal, mas também vale, num outro lugar, você ter um documento único, né, em que todos os textos estão juntos, porque também, às vezes, isso pode ser pedido, já foi, inclusive, e esse documento vai ali na íntegra com todos os textos que já escreveram sobre, né. Então, é o mesmo procedimento, assim, né, de ficar pensando que todas essas coisinhas podem ter o seu guarda-chuva, né, o seu guarda-roupa. Tem o guarda-roupa de textos, tem o guarda-roupa de clipping, tem o guarda-roupa com os trabalhos, com as fotografias, né, com o portfólio, e para cada lugar a gente vai pegando e vai montando versões específicas, tá? Bom, vou mostrar, assim, só para encerrar, acho que outras dúvidas que costumam aparecer, caindo nesse lugar da inscrição, caindo nesse lugar da diferenciação também entre um portfólio e um projeto, que até então a gente estava vendo vários portfólios, que tem ali, então, né, a foto do trabalho, a ficha técnica, um descritivo quando precisa, é uma compilação de coisas que a gente fez, então dá uma olhada aí nessas 10 coisas, nessas 20 coisas, nessas 20 páginas de coisas, nessas 10 páginas de coisas que eu já fiz, mas tem também essa versão de que, olha, este é o trabalho que está concorrendo, que está sendo, né, que está inscrito. Então, vou mostrar rapidinho aqui, por exemplo, esse daqui da Marília Scarabello, que é do último SARP, Salão de Ribeirão. Então, ela formatado dentro do que o próprio edital pede, né, com essa capa que era deles.
E aí os trabalhos que estão de fato concorrendo, ela escolheu 2 trabalhos, esse foi o que foi selecionado. Então, ficha técnica do jeito que a gente viu ali no comecinho do encontro hoje, uma frasezinha só contextualizando onde esse tapete foi encontrado. Ela gasta um pouco mais imagens para mostrar mais detalhes do trabalho, porque ela escolheu inscrever 2 trabalhos, né? Então tem essas fotos e depois vem o segundo trabalho que está inscrito, que não foi selecionado o primeiro, e aí ela também coloca ali, gasta ali algumas páginas com esse segundo trabalho. Nesse caso, né, uma exigência do próprio edital, que trabalhos em papel sejam especificados como que ele vai estar exposto, se isso é em moldura, se não é pregado na parede, é pendurado, é colado, sei lá como. Então, ela coloca essa informação. Vem o currículo bem aqui, porque também é da formatação do próprio edital, né? Normalmente a gente viu o currículo lá no final do portfólio. E depois ela vai colocando o que é de fato o portfólio, né? O material de referência de outros trabalhos que ela já desenvolveu. Que aí eu também não vou, enfim, me estender muito, que a gente já viu alguns exemplos de portfólio de outras artistas também. Mas legal pensar que ela também escolheu 2 trabalhos que lidam com a bandeira, que lidam com essa identidade nacional, e ela vai mostrando no material de referência outros trabalhos que, de alguma maneira, reforçam que o olhar, a pesquisa, o interesse, né, o trabalho dela tem se debruçado para esse assunto. Então, é uma maneira também de mostrar pelo material de referência que aquilo está, né, chancelando aquilo que eu estou propondo como trabalho inscrito. É um meio de pensar. Muita gente pensa nisso, né? Então, se eu estou propondo uma performance, é legal mostrar, talvez no meu portfólio, que eu já fiz outras performances ali. Acho que pode ser uma coisa que ajuda a chancelar, né? Corrobora com aquilo que está sendo inscrito. Agora aqui embaixo. Quando não tem, o trabalho não existe. Então, aqui meu projeto do Centro Cultural. Era um trabalho que absolutamente não existia no mundo. Não tinha nada concreto. Então, existe um texto de apresentação, muito sucinto, e croquis feito em aquarela, do que seria essa lousa a ser construída. Detalhes dos objetos que iam compor a lousa, e um descritivo técnico especificando medidas, enfim, né, reforçando que ela é uma lousa giratória, colocando ali um orçamento estimado, nem era uma exigência do edital, mas só para mostrar que, enfim, eu tinha ido atrás e sabia que eu conseguia fazer com o valor do prêmio aquilo. Então, um jeito de mostrar coisas que não existem, que eu gosto de pensar que cada página do portfólio, do projeto, da coisa que a gente está montando desse PDF, além de contar o que é que eu quero fazer, ela também conta quem é que está por trás disso. Então, é um jeito que eu encontro. Eu já mandei outros projetos inéditos em aquarela que não foram selecionados, eu quero deixar isso, né, bem pontuado aqui também, em outros lugares. Então, não é que, pronto, é isso, mandou em aquarela, conta quem é o Bruno, entrou, porque... Não, dá certo, não dá certo, porque é isso, né? Infelizmente, estamos num sistema bastante competitivo e que cada vez mais temos artistas produzindo e cada vez menos, infelizmente, temos chances e oportunidades e lugares para a gente mostrar. Mas um recurso que, para mim, faz sentido pensar, então, isso, né? Como que eu posso contar quem é a pessoa por trás também em cada página, criar, né, pensar esse recurso que dê uma identidade para aquilo. E aí acho que isso vale para cada pessoa pensar sobre, né? Meu trabalho é mais minimalista, meu portfólio, de repente, então, ele é mais minimalista. Meu trabalho, ele traz... A gente viu da Mariana lá, que eu mostrei com os objetos táteis, ela usa um fundo colorido, né? Ela não usa um fundo branco, que é o bem tradicional. Então, encontrar, né, recursos que eu possa ir criando e colocando a minha identidade naquilo. Meu trabalho é mais geométrico, talvez, então, a escolha de uma fonte mais geométrica, né, de uma escrita, de uma caixa de texto que ajude isso. Meu trabalho é mais orgânico, como que eu reforço essa organicidade, isso também na montagem da página que eu estou criando. Isso tudo pode ajudar a contar, então, além daquilo que está sendo proposto, quem é que está propondo aquilo, né?
E aí também temos, né, os SketchUps e os croquis digitais, e temos, inclusive, amigos, amigas, amigues, quem quiser depois passamos os contatos de pessoas que fazem isso, né? Não cobram a cara, não enfiam a faca. Esse aqui é uma coletiva que o Escambo, que é um grupo que eu participo, mandou para um edital. Nós ficamos de suplente. Então, também para a gente ver, né? Assim, é uma coisa super bem feita, que parece que a gente consegue entrar ali na exposição, e, no entanto, também não foi a exposição selecionada, né? Mas é um outro recurso de dar a ver coisas que não existem ainda, né? Lembrando que isso já é um projeto, é diferente do portfólio. A gente não costuma colocar no portfólio esses croquis, a não ser que então, né, um material que você está mandando como, olha, isto é o que eu quero propor. Né? Mas num portfólio que tem essa ideia de material, de referências, de coisas já realizadas, não costuma entrar essas simulações. E aí vou mostrar um último aqui, que eu acho que, para senão a gente vai ficar sem tempo de ver. Isso aqui é de uma série que já existia, mas só para mostrar que também quem não sabe fazer croquis tão bons, isso é um projeto de exposição que eu mandei para Itajaí, que foi contemplado, que foi selecionado, mesmo com... bom, as aquarelas já existiam, tá? Os trabalhos já existiam, mesmo com croquis desse tipo aqui, né? Que é feito numa página do Pages, como se fosse um CorelDRAW, assim, nem num Pages mesmo, assim, acho que até no Paint dá para fazer, né? Esse tipo de simulação. Então, não tem nada de excepcional, é só para mostrar que é uma coisa bem tosquinha e que deu para dar conta de como a coisa ocuparia ali o espaço e acabou sendo selecionado. Então, volto na frase inicial, né? Não tem um único jeito de fazer as coisas. Acho que é isso, assim, dessa documentação é isso. Acho que o que talvez eu acrescentaria, não sei se é uma dúvida, mas às vezes aparece, então eu já vou me antecipar, antes de abrir para vocês fazerem as perguntas, que nessa documentação que a gente acaba tendo nas pastas nossas do computador, enfim, dessa organização meio dentro do ateliê com as nossas burocracias, acho que vale... muita gente, né, cada um tem o seu jeito de fazer o certificado de autenticidade também, né, aquele documento que você, quando você, enfim, faz alguma venda, você autentica, né, que aquilo é um trabalho seu, autêntico, original. É muito simples, né, a imagem, a ficha técnica e esse termo mesmo que você vai dizer que você, fulana de tal, autentica, que aquele trabalho é seu, original, nananana, e você vai assinar. Tem gente que reconhece isso em cartório, tem gente que não reconhece, tem gente que carimba, tem gente que não carimba, tem gente que faz com clichê, deixa embaixo em relevo, tem gente que não faz, mas tudo é possível, é um termo, é um documento legal, assim, para você ter desse trâmite mais burocrático. E uma outra coisa que eu acho que também é legal para a gente se organizar é a gente ter uma planilhazinha ou algum documento no computador que dá conta desse histórico, né, para a gente saber onde cada obra nossa está. Se foi vendida, para quem foi, se foi trocada com algum amigo artista, para quem foi. Se eu mandei para algum salão, entrou, então ela está no salão até determinado tempo. Isso serve até para a gente não cometer aquelas gafes, às vezes, de inscrever o mesmo trabalho, né? Tipo, manda um trabalho que, putz, estava em outro lugar, como que eu vou fazer agora o trabalho chegar em outro... Enfim, ou também se organizar de saber, ele está no salão, mas ele está no salão até setembro, então beleza, ele pode participar disso em outubro, né? Então é um jeito de você saber onde isso está. E aí, para quem é mais metódico e mais organizado, quiser colocar a imagenzinha delas, né? Também um thumbnailzinho assim dentro da planilha, ou se não, só o título mesmo, e às vezes, entre parênteses, alguma palavra que ajude a lembrar, né, qual é, porque às vezes a gente tem trabalhos que não tem título, e aí criar esses critérios também acho que podem ajudar. Queria dizer, antes só de acabar, vou botar aqui o link.
A Daniela Nami tem um banco de portfólios, que acho que também vale procurar na internet e dar uma bisbilhotada. Só lembrando que, às vezes, eles são portfólios que podem ter sido feitos para o ISU, e às vezes ele está, então, num formato meio página de revista, de ficar passando, que não é necessariamente o que a gente manda, né? A gente manda sempre na horizontal, é melhor, porque as pessoas vão ver na tela do computador a coisa. E o próprio Tomi Otaki, na página do EDP, tem um manualzinho ali, um negócio, um documento que você consegue baixar para dicas de como construir o seu portfólio. E que também é legal porque eles também partem desse pressuposto de que eles não estão criando uma cartilha, um manual rígido, de que, enfim, não existe um único jeito de fazer as coisas. Acho que também é uma coisa interessante de pensar. Eu vou colocar aqui o arquivo. E aí eu queria abrir para vocês, assim, senão eu acho que é importante que dúvidas com certeza devem pairar sobre as cabeças. Alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, eu sou Oi. muito obrigada pela apresentação super generosa. Eu acho que, assim, eu adorei ver todo esse processo também. O que eu me pergunto um pouco é, na documentação dos teus projetos em geral, como tu fazes, assim, para guardar? Porque no meu computador eu tenho 50 pastas e eu tento organizar e volta e meia. Eu gostei muito dessa ideia de criar um documento só onde você vai editando, mas assim, a maioria das imagens, como tu organizas isso assim no teu dia a dia para todos os projetos? Eu tenho assim, todo trabalho tem a sua pasta com as imagens referentes a ele, né? Então tem o Diário 366 com tudo que é referente a ele, com o projeto dele, com as fotografias da exposição, com o croquis de quando era uma ideia, tudo tá lá. Mas eu também tenho uma outra pasta que são as inscrições, né? Então, tipo, aí, só que é uma pasta que, teoricamente, ela deveria ser uma pasta móvel, tá? Vou falar no mundo hipotético, lindo, perfeito. Ela deveria ser assim, fiz ali a inscrição em tal edital e usei aquele trabalho inscrito. Então, ela fica ali e depois de um tempo eu posso apagar porque existe aquilo no lugar de origem, né? Dele lá dentro da pasta do trabalho. Isso é o mundo ideal, então acho que é o que deveria fazer. Eu estou falando até para eu mesmo me cobrar de manter essa coisa, porque chega uma hora que a gente começa, eu sei que eu mandei esse trabalho para tal inscrição, então eu vou lá na pasta já direto de tal edital, e aí eu pego lá, e aí o caminho começa a ficar outro, e depois você pode se perder nisso, né? Mas eu tenho isso, eu tenho essa... Acho que cada trabalho ter a sua pasta ajuda bastante mesmo. Oi, Bruno. Oi. Qual que você acha que é a melhor maneira de eu abordar a mini bio e o CV se eu não tiver uma formação acadêmica? Em arte, você fala? Ou em Isso, nenhuma? em nenhuma, na verdade. Boa pergunta. Vamos ver o do Thiago aqui, rapidinho, que eu lembrei que o Thiago Toys, ele acho que esse caso. Deixa eu ver o site dele, como ele coloca. Ele está usando um texto de outra pessoa. Você, na verdade, acho que você vai dizer onde você nasceu, onde você vive e trabalha, e já começar a falar sobre o que é o seu trabalho. Talvez você não vai colocar ali o que normalmente as pessoas colocam, né? Tipo, vive e trabalha em tal lugar, formado em tal coisa, com especialização em tal coisa, seu trabalho é sobre isso, né? Ou versa sobre, se interessa por. Acho que você vai direto por isso. Tipo, seu nome, se você quiser falar, né, de onde você nasceu e o ano, e aí você já vai falar, em meu trabalho, pesquiso tal coisa, se materializa desse jeito, me interesso por isso, entre os principais projetos é isso, entre as principais coisas, só tiraria talvez o começo mesmo.
Aproveitando a pergunta do Miguel, eu acho que isso também vale para quando você tem uma formação que não é em arte. Às vezes as pessoas ficam muito na dúvida, eu ponho que eu sou dentista, eu ponho que eu sou médico, eu ponho que eu sou... E não tem uma única resposta. Normalmente, eu pensaria, nossa, precisa falar que é dentista, mas sei lá, às vezes o trabalho da pessoa tem tudo a ver, o trabalho de artista, né? Tem tudo a ver com algum procedimento, com alguma maneira de pensar, de entender, que tem a ver com a odontologia, sei lá, e então faz sentido dizer que é dentista, né? Eu imagino que uma artista que tem uma formação em psicologia e que o trabalho está muito nesse lugar, também o trabalho artístico, faz todo sentido dizer que tem uma formação em psicologia. Mesmo que essa formação não seja acadêmica também, tá? Porque às vezes você tem cursos que você fez e que são fundamentais ali para constituir quem você é. E isso pode aparecer na sua mini bio também. O Renan usa a formação dele de ator também no currículo ali, né? Ele tem uma formação de ator e ele tem tudo a ver colocar. Mais alguma pergunta? Regis está sem som. Agora foi. Oi, tudo bem? Agora foi. Tudo bom? Eu adorei aqui ouvir você falar. Eu percebo uma didática, assim, um jeito de explicar muito esclarecedor. Que bom. Deixa eu te perguntar, em relação àqueles tópicos, colocar título do trabalho, ano, técnica, tamanho, descritivo, assim, eu tenho muitos trabalhos que, na verdade, eu não decidi título e não tem título. Né? No caso, uma obra sem título, ela dá margem a muitos pensamentos, assim como um título também, né? Uhum. O que você recomendaria, enfim, quando um trabalho é sem título? Sem título, você põe sem título mesmo. Você escreve sem título e o ano, vai seguir a mesma ordem. Sem título, o ano, a técnica, né, ou os materiais, depois as dimensões. E é isso. E segue a vida assim mesmo. Sem título é sem título. Não sei, é que parece que tem uma obrigatoriedade de ter um título, né? Assim, e isso eu já resolvi também de uma outra forma, por exemplo, criando séries e misturando tudo. Né? Tá. Que é um e trabalho... a série tem título? A série tem título. Então tá. Então sem título, você pode pôr o ano depois e embaixo da série tal, e aí o título da série. Que é geralmente esse recurso que eu uso, mas não deixar o sem título, colocar a série como a contextualização do trabalho, né? Outra coisa também, tem várias formas, né? Você poderia só numerá-los, por exemplo. Então, número 1 da série tal, número 2 da série tal, número 3 da série tal. Pode ser também um recurso, assim, não é? Porque a série, né? O título da série é o mais importante do que título por título de cada trabalho. Sim. Eu tenho trabalho que são assim também. Mesmo Pequenos Legados, ele todo é assim. A série é Pequenos Legados, cada aquarela não tem título. Tá. Ok, obrigado. Imagina. Bruno? Oi, tudo bom? Tudo. Queria agradecer primeiro, porque foi muito incrível esse encontro, eu aprendi muita coisa. E eu queria saber mais sobre os encontros de acompanhamento que você falou que fazia. Sim, como é que funciona? Se vai ter mais ano que vem? Tem mais. Todo semestre eu e a Júlia abrimos vagas, e então acho que para fevereiro a gente deve divulgar nas redes sociais, tanto na minha quanto na dela, e aí a gente, enfim, começa a divulgar em fevereiro, deve começar em março a próxima turma, assim. Mas é semestral, né? A gente acaba abrindo... Algumas pessoas continuam também, não é que isso é obrigado a ir embora depois de um semestre, mas algumas pessoas saem, aí outras entram, então tem essa atualização a cada semestre.
Ah, legal, Acho que obrigada. vale ficar atenta, assim. Eu estou com o e-mail de vocês também, então eu posso mandar quando tiver aberto vagas e tal, e aí eu mando por e-mail também. Isso, com certeza, eu faço. Uma coisa que o Regis perguntou, que eu achei que era onde a pergunta dele ia cair, eu não falei, eu acho que isso pode ser legal, porque isso sempre aparece, é impressionante. O povo que faz fotografia ou que faz trabalhos que tem uma natureza da multiplicidade, da coisa de poder existir de várias formas no mundo, né? Tipo, fiz uma imagem e essa imagem pode ser pôster, pode ser lambe, pode ser impressa em papel X, Y, pode ser projetada na parede, pode ser projetada no chão, pode virar isso, pode virar aquilo. Então, tipo, tudo bem, eu posso ter tudo isso, eu posso ter um mesmo trabalho que existe de várias maneiras, então eu tenho um trabalho, sei lá, o título do trabalho é abajur. Abajur, livreto, abajur, pôster, abajur, projeção em parede, abajur, série de postais, abajur, performance. Então, isso é uma coisa que... Eu estou chutando hipoteticamente, só para não falar especificamente de um trabalho meu ou de outro artista, mas isso é uma coisa que acontece muito. A única coisa que eu acho que vale a pena fazer um exercício de se imaginar com aquilo no mundo, porque às vezes a gente faz uma foto, isso acontece mais com foto, e a gente tem a foto, essa imagem é linda e tal. E eu não parei para pensar como eu quero que aquilo vá para o mundo. E aí, às vezes, a gente é convidado para uma exposição, a gente tem esse diálogo com a pessoa que está fazendo a curadoria, o convite. Será que eu imprimo em papel algodão, ponho moldura? Será que eu faço um lambe e colo na parede? Será que eu projeto? Mas, às vezes, a gente não tem esse diálogo. A gente está inscrevendo isso para um edital, para um salão, e eles querem que você fale como é que a coisa vai chegar. Não à toa, pode reparar que normalmente são os trabalhos de natureza fotográfica que têm essa informação ali. Trabalhos de natureza fotográfica precisam especificar como vão ser exibidos, porque às vezes a gente você manda só a fotografia, tá, e aí? Quanto mede isso? Em que material tá isso? Como que isso chega para mim se eu selecionar esse trabalho? Né? Então, e aí vale exercícios de suposição, sabe? Cria uma curadora fictícia que te chamou para uma exposição. E aí eu penso, tá, se ela falasse para eu projetar isso numa empena cega, funciona? Eu gosto? Faz sentido para o trabalho? Se ela falasse para eu fazer uma pilha de pôster e deixar no chão, bem Félix Gonçalves, as pessoas vão levando, faz sentido? Não faz? Enfim, vai criando essas suposições, sabe? Eu acho que isso ajuda também a gente a resolver como a gente quer materializar, principalmente esses trabalhos que são de natureza fotográfica, assim, porque às vezes a gente faz e fica convivendo com aquele arquivo e não parou para pensar como ele vai para o mundo, né? Físico. Lembrei disso com a pergunta do Regis, que não tinha nada a ver com isso, mas eu achei que você ia chegar nesse lugar com essa pergunta. Mais alguém? Muito obrigado, gente. Muito bom ouvir isso, porque é isso. Acho que eu volto naquele começo que eu estava falando, né? Para mim, eu lembro de momentos assim no começo em que eu estava ali super também sem saber direito como mostrar a coisa, o que era nossa, quando pedia determinado termo ali no edital, o que é isso que essa pessoa está pedindo? Não faço ideia do que é isso, como é que eu inscrevo, o que é isso que eles estão pedindo, esse texto, não sei o quê. E às vezes aconteceu, infelizmente, né? Tenho esse... Infelizmente não, acho que tenho essas pessoas às quais tentei recorrer e que não fui nem um pouco feliz, né? Achando que a pessoa poderia me ajudar e não me ajudou mesmo, assim, tipo, se vira. E aquilo me serviu muito, sabe? Acho que para entender que, assim, a hora que a gente fez o grupo, eu e a Júlia, a gente já tem alguns anos, isso é uma coisa que eu falava muito para ela, assim, eu quero poder, assim, quando a gente consegue ser generoso e mostrar coisas, a gente não está ensinando o caminho único que tem, porque é isso, não tem um único caminho, cada um vai encontrar também o seu jeito de fazer, mas trocar mesmo, né? Coisas que aconteceram comigo, que aconteceu com outra pessoa, que eu sei que aconteceu, a gente troca e a gente vai tentando diminuir ou se livrar de alguns problemas, assim, né? Resolver coisas e encrencas. Então, acho que essa coisa, que bom que chegou assim para vocês que estão falando, que é realmente uma ideia muito forte em mim, né? De conseguir abrir mesmo o máximo que dá
E também descobrir, esse processo a gente vai descobrindo outras coisas, né? Que aqui é um tempo mais curto, que infelizmente a gente não conseguiu, né, ouvir todo mundo falar de si e tal, mas tenho certeza que a gente vai acabar se esbarrando aí em outros contextos também. E, mais uma vez, agradecer a disponibilidade de vocês de estar aqui num sábado de manhã, ouvindo. Fiquei muito feliz, mais uma vez, Gabi, obrigada pela oportunidade, Adelina, Laerte, o acervo, muito animado mesmo. E é isso, estou lá no Insta, qualquer coisa pode chamar por lá também, pode mandar inbox, e a gente vai seguindo aí juntos, juntas e juntos. Eu queria só dizer uma coisa que às vezes as pessoas dizem, pode me procurar no Insta, e não respondem nunca. Bruno responde de imediato, o retorno é satisfatório, e eu queria dizer que além de um artista fabuloso, você é um excelente professor. Há excelentes professores, mas a excelência de um bom professor é a generosidade. O que você está expondo é verdade. Por que eu vim atrás de você? Porque eu ouvi a palavra portfólio, leitura de portfólio, e eu perguntei para uma pessoa que teria condições de me responder, eu falei, que diabo é isso, leitura de portfólio? Ela ficou me olhando, virou as costas e não respondeu. Aí eu achei, deve ser um segredo, né? Então, assim, eu parabenizo, eu espero ter mais oportunidades de me encontrar com você e aprender muito mais. E muito obrigada. Muito obrigado. Lindas palavras. Estou, assim, de bochecha vermelha. Não dá para ver muito por causa da barba. Lindo. Bruno, obrigada pela sua Obrigado, contribuição Gabi. na programação da Acervo Rotativo aqui pelo Adelina Instituto. Para nós que trabalhamos para fomentar a arte, né, e ter pessoas, artistas interessados, é muito importante. A gente tem várias atividades voltadas para artistas, então, muito obrigada, é um prazer em conhecer quem eu ainda não conhecia. E agora à tarde eu vou disparar os certificados para vocês de participação. Então, muito obrigada, pessoal. Acompanhe a nossa programação. E até a próxima. Espero encontrá-los em breve. Tchau, tchau, gente. Tchau, bom fim de gente. semana. Tchau, bom fim de semana. Se cuidem. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.